Morreu o primeiro inimigo de Lampião. Texto de Marilourdes Ferraz, do jornal Diário de Pernambuco. No município de Serralhada, na última quarta-feira, dia 6 de agosto de 1980, um grande grupo de pessoas vindas das fazendas vizinhas acompanhou com respeito o cortejo que conduzia o corpo de um homem à última morada no cemitério da Serra Vermelha. Seu nome? José Alves de Barros, José Saturnino, da Fazenda Pedreiras, um dos representantes mais típicos da história de uma época do sertão marcada pelas famosas questões e pelas marchas dos cangaceiros e das forças volantes. Nascido em fins do século passado, presenciou e viveu acontecimentos que marcaram os seus mais de 80 anos de existência. Foi integrante das forças volantes durante alguns anos e conviveu com cangaceiros famosos da região como Cassimiro Honório e Antônio Matilde. Foi fazendeiro e, sobretudo, vaqueiro. Lutou contra secas e amou sua terra, tanto quanto a sua família. Na noite que precedeu a sua morte, José Saturnino aboiou como nunca. Diz a crença popular que pessoas antes de morrerem revivem o passado. Se é verdade, naquela noite, talvez ao lado de velhos companheiros, famosos vaqueiros como Manuel Nonato, montados a cavalo e vestidos nos seus gibões de couro, tivessem novamente cavalgando as ribeiras do São Domingo, entoando sonoros aboios. Grande mágoa. Era um representante típico da sua época, corajoso, como bem demonstrou na luta de Serra Vermelha, quando levou alguns bandidos a desistirem do cangaço, como Manuel Peba e Chicó do Salvador. Tido como responsável pela entrada de Lampião e seus irmãos no cangaço, e preocupado com a imagem que lhe era imposta por alguns escritores, José Saturnino remeteu a esta jornalista uma carta no dia 15 de janeiro de 1973, nos seguintes termos: Excelentíssima Senhora Marilourdes Ferraz, ultimamente vem chegando ao meu conhecimento que alguns escritores mal informados têm me atacado bastante em relação a assuntos ligados à minha pessoa e aos irmãos Ferreira. Na realidade dos fatos, os sertanejos viviam uma época de grande atraso. Quanto à minha pessoa, fui criado pelos meus pais, na Fazenda Pedreira, à beira do São Domingos, que me ensinaram a respeitar os direitos alheios, o que posso provar com os meus vizinhos, especialmente alguns que ainda restam com suas idades avançadas. Os Ferreiras, certos ou errados, queriam superar aos demais. Quando não gostavam de uma pessoa, tratavam de hostilizar. Assim aconteceu com a minha pessoa. Retiraram-se para um distrito de floresta. Dentro de 2 anos saíram por motivo de questões com os filhos da terra e a polícia do destacamento. Venderam o que tinham e foram para a Matinha de Água Branca, em Alagoas, onde muito cedo desinquietaram os irmãos Porcino, Cavalcante e Lacerda. Em consequência da vida turbulenta dos Ferreiras, vieram a perder a mãe, Dona Maria Ferreira Lopes, que faleceu traumatizada pelos vexames que passara vendo seus filhos perseguidos pela polícia alagoana e depois o próprio pai, motivo da conduta dos seus filhos. José Saturnino encerrou a carta com um desabafo. Ainda tem escritores que afirmam em seus escritos que aqueles irmãos Ferreira foram cangaceiros por causa da morte do chefe da família, e foi exatamente o contrário. Tristeza. Pouco antes do falecimento de José Saturnino, seus filhos Aureliano e João Alves de Barros fizeram o seguinte comentário: se algum cangaceiro detrata meu pai, está certo, está no papel dele. Agora o que nos revolta, como sempre revoltou meu pai, é o fato de homens que tiveram a oportunidade de maiores estudos viverem perseguindo meu pai com acusações injustas só para dar uma explicação para a vida de cangaceiro de Virgolino Ferreira. E ressaltou João: meu pai sempre viveu nessa região, Serra Vermelha. Trabalhou no campo toda a vida. A vida dele como militar foi breve. Só entrou nas forças volantes depois que Lampião veio de Alagoas, diversas vezes queimar nossas propriedades e roubar o nosso gado. Nunca meu pai matou ninguém, nem dos Ferreiras. Lampião, ao contrário, matou muitos dos nossos parentes, inclusive José Nogueira, com frieza, a traição, roubando-lhe até as alpercatas dos pés.
tendo Antônio Ferreira calçado e saído com elas, finalizou. Hoje, José Saturnino descansa na terra pela qual sempre viveu e lutou, enfim livre das acusações injustas. Texto da jornalista Marilourdes Ferraz, do Diário de Pernambuco, em matéria publicada no dia 13 de agosto de 1980.